Aí a pergunta que eu faço a vocês é: quando é justo o banimento de uma plataforma no país? E cada um vai dar uma opinião, cada um vai dar uma resposta para essas duas perguntas que eu fiz, sobre perfis e sobre plataformas. E sabe por que cada um vai dar uma opinião e uma resposta? Porque não há uma previsão expressa na lei. Ela está lá, de maneira bastante subjetiva e interpretativa. O ministro interpreta de uma forma, a gente interpreta de outra, a OAB vai interpretar de outra forma e assim por diante. Isso gera insegurança jurídica. E sabe uma forma da gente trazer segurança jurídica? Regulamentação. Ou seja, essa maldade que se faz no país de dizer que regulamentar as redes sociais é impedir a liberdade de expressão é uma maldade tremenda. Boa tarde a todos. É uma grande alegria contarmos com a presença dos ilustres colegas, senhores e senhoras que estão aqui presentes para acompanharmos um tema tão relevante. Temos aqui hoje um painel que foi pensado para refletir sobre um tema extremamente controverso, que envolve a regulação de plataformas digitais, especialmente a partir da atuação que foi observada nos tribunais no período eleitoral e também em outros contextos com relações a empresas internacionais. Então, temos aqui a presença hoje do Luiz Durso, que é uma referência brasileira e também internacional, que representa o Brasil e apresenta tecnologias de metodologia sobre regulação de plataformas digitais para todo o mundo, e também o Paulo, que traz toda a experiência da Cloudflare, que é uma empresa que atua no âmbito de plataformas digitais, especialmente nos registros de domínios no âmbito da internet. É um grande prazer trazer esse debate para um momento histórico que é o ExpoJude, que concilia com justamente o momento em que estamos vivenciando todos esses desafios na realidade brasileira. E para iniciar a sua fala, inicialmente de 15 minutos, eu convido Luiz Durso e, na sequência, também o Paulo para a sua apresentação. E iremos abrir um espaço para uma pergunta que vocês terão a oportunidade de interagir com os nossos professores. Por favor. Boa tarde. Ninguém me respondeu? Boa tarde. Primeiro, agradecer aqui o convite ao ExpoJude. Alegria estar nesse evento, nesse congresso que traz essas figuras do Brasil inteiro para a gente falar não só do Poder Judiciário, mas de tecnologia, né? Como a tecnologia pode melhorar e mudar a justiça, que a gente conhece pelos seus desafios, pela sua complexidade. Eu sou de São Paulo, TJ São Paulo é um dos maiores tribunais aqui da América Latina. Como tem dificuldade em cuidar de tudo isso, e uma das formas de acelerar esse processo, sem dúvida nenhuma, é a própria tecnologia. Então, agradecer aqui ao ExpoJude, o Piccoli, nosso amigo, agradecer ao Tiago Vieira pela presidência dos nossos trabalhos, o colega Paulo Manzato, que representa a Cloudflare, e o desembargador Alexandre, que teve imprevisto, talvez chegue a tempo aqui para continuar o nosso painel conosco. Bom, nessa fala de abertura, eu tenho um desafio, né? Falar de regulação de plataformas digitais, equilíbrio entre liberdade, transparência e responsabilidade na internet. Para a gente falar sobre esse tema, eu já imediatamente gostaria de fazer uma referência aqui à Cloudflare e parabenizar o Paulo e a sua empresa pela coragem. Porque a Cloudflare, para quem não conhece, ficou muito famosa, já era mundialmente famosa, mas ficou muito famosa agora, há 3 semanas, quando o X tinha sido banido no território nacional por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E o procedimento foi, claro, a Anatel fazer a comunicação às 20.000 operadoras no Brasil, de conexão, né, de operadoras de internet, e estas realizaram o bloqueio do IP, que era o IP lá de uma plataforma de armazenamento próprio do X. Só que durante esse período de bloqueio, o X utilizou a ferramenta Cloudflare por alguma razão, talvez para acelerar a conexão, para segurança, porque eles fazem esse serviço de maneira muito conhecida, inclusive aqui no Brasil, para a Polícia Federal e outros órgãos nacionalmente conhecidos, e fez com que o X voltasse temporariamente no país. Lembram disso? Do nada, uma manhã, o X estava ali, liberado em território nacional. E a primeira pergunta que nós fizemos, os advogados, foi: puxa, será que agora o Supremo vai ter algum tipo de
forma de restabelecer a suspensão do X? Porque qual era a dúvida? Se o procedimento fosse aplicado exatamente como havia sido, a Anatel pedir o bloqueio do IP, se assim procedesse o ministro, o IP bloqueado seria da Cloudflare, que empresta naquele momento o seu IP, como uma empresa que fica no meio dessa conexão, e se fosse bloqueado, não só o X seria banido no país, mas todos os outros clientes brasileiros que estariam nessa ponte de conexão. E aí ficou a pergunta: como o Supremo vai lidar com isso agora? Como eles vão manter a suspensão? E aí a Cloudflare foi muito corajosa, porque mesmo sendo uma empresa americana e não necessariamente tendo uma comunicação direta com essas instituições, quando a Anatel entrou em contato com a Cloudflare, sabe o que ela fez? Ela falou: eu vou cumprir a decisão judicial nesse país e me comprometo a fazer o banimento internamente dos servidores do X, restabelecendo assim a suspensão do X graças a uma atuação da Cloudflare. E por que eu conto essa história? Né? O que tem a ver essa história com o nosso painel? Tem tudo a ver com o nosso painel. Porque quando a gente fala de regulação de plataformas digitais, a gente está pensando exatamente como essas plataformas vão colaborar com o Poder Judiciário e com a Polícia Judiciária. Está aqui também, faço aqui a menção do nosso futuro palestrante, doutor Alexandre Ateniense, um nobre colega que atua conosco nessa área de direito digital, referência no tema, que sabe a dificuldade que essas plataformas, às vezes, criam ao termos uma investigação no âmbito criminal, ao termos uma ação civil, qualquer que seja a iniciativa judicial, muitas plataformas ignoram a decisão judicial. Por exemplo, como aconteceu com o Telegram, né, que era o precedente, inclusive, de suspensão de uma plataforma no país, que quando o Supremo determinou o banimento também do Telegram há alguns anos, imediatamente restabeleceu-se a comunicação e o cumprimento das decisões judiciais. Então, a gente precisa sempre pensar como essas plataformas que aqui no país atuam podem, de alguma forma e de maneira diligente, contribuir ao Poder Judiciário. Porque senão não adianta nada os advogados e os juristas nesse país moverem ações judiciais na expectativa de remover um conteúdo, de combater discurso de ódio e fake news, de combater a desinformação ou a manipulação do usuário, porque isso é uma realidade nas redes sociais. Então, o debate hoje ele está mais aquecido graças a esses temas. Eu estive aqui em Brasília ano passado em 2 oportunidades. Uma para ir ao Congresso Nacional debater como palestrante e convidado numa audiência pública do PL 2630, o PL das fake news. E no finalzinho do ano passado eu vim a convite do Supremo Tribunal Federal para falar sobre os desafios dos tribunais superiores na área da tecnologia. E nos 2 eventos eu mostrei exatamente a dificuldade que a gente tem em regular as redes sociais em nosso país. Até porque, propositalmente, o debate é politizado a dizer: se vier regulamentação, você não terá liberdade. Eu gostei que o Expogil depois assim, o painel. Regulação de plataformas digitais. Equilíbrio entre liberdade, transparência e responsabilidade na internet. Mas a gente consegue ter transparência e responsabilidade na internet sem interferir na liberdade do usuário. Isso é fácil. O que a gente cobra muitas vezes é que as plataformas sejam diligentes em cumprimento de decisão judicial e remoção de conteúdo que é manifestamente ilegal. E a gente não precisa nem falar de liberdade de expressão, porque o conteúdo criminoso, que não há dúvida, que não é subjetivo, não tem dúvida, não tem nenhuma interpretação que aquilo não deve existir. Aquilo deve ser banido da internet. Aí nós vamos chegar numa seara, que realmente aí o judiciário interfere, do banimento do perfil, por exemplo, para sempre. Isso pode incomodar. Então vou citar 2 situações. Imagina que, por exemplo, lá em São Paulo, durante agora o período eleitoral, o candidato Pablo Marçal, que estava bem nas pesquisas, cotado inclusive como um grande concorrente ao segundo turno, ele posta na sexta-feira, 2 dias antes da eleição, um laudo falso do candidato Guilherme Boulos de que ele era usuário de cocaína. Alguém tem dúvida que esse conteúdo tinha que ser removido da internet assim que a perícia apontou laudou que o conteúdo era falso? Eu não tenho dúvida. Esse conteúdo tem que ser removido, até porque um dia a mais ou um minuto a mais interfere diretamente na eleição. Assim fez a Justiça Eleitoral, determinou a suspensão
daquele post, né? Primeiro a própria Meta, o próprio Instagram removeu, mas depois a Justiça Eleitoral chancelou e baniu o perfil. A dúvida que fica, e eu levanto para vocês, é essa: quando é necessário um banimento de uma publicação e quando se faz necessário o banimento do perfil inteiro? Eu vou dar um exemplo de um youtuber famoso aí, pelo menos para a juventude é famoso, que é o Monark. O Monark era um apresentador do Flow Podcast, um dos maiores do Brasil, segundo maior do Brasil. E ele falou uma bobagem muito grande num episódio ao vivo, falando sobre que deveria existir a liberdade absoluta de expressão no país, a ponto de nós termos um partido nazista. Ele falou isso. E imediatamente a sociedade foi contra se mobilizou para ser contra essa manifestação. E ele hoje, o Monark está nos Estados Unidos, refugiado nos Estados Unidos, e ele tem todos os perfis banidos. Ele não pode ter rede social nenhuma. Ele criou um canal no YouTube de podcast e ele foi banido nos Estados Unidos. Aí minha pergunta sobre o exemplo do Monark: será que você banir um usuário para sempre, que ele nunca mais possa criar um perfil, é justo? Então, você pensa que se ele quiser criar um perfil hoje para falar sobre games, para falar sobre moda, para falar sobre qualquer coisa que não seja do ministro Alexandre de Moraes, de alguém do Supremo, ou da justiça ou do política brasileira, ele não pode, ele não tem essa liberdade mais, porque ele cometeu um erro a ponto de ser banido de tudo aos olhos do Supremo Tribunal Federal. Esta dúvida que eu coloco: quando um usuário pode ser banido para sempre? Quando é certo banir só uma publicação ou banir o perfil para sempre? Outra dúvida: nós tivemos uma suspensão, como eu comecei aqui, do X no país. A meu ver, tem base legal para o banimento de uma plataforma como medida coercitiva para se exigir o cumprimento de uma decisão judicial. Só que existem outras medidas coercitivas em tese menos gravosas. Se a gente realmente sentar e analisar o caso do X, nós poderíamos falar que era possível ter uma decisão judicial antes do banimento para que se proibisse pagamento dos perfis verificados, para que se proibisse o impulsionamento de conteúdo, afetando financeiramente a empresa e talvez sendo uma medida que geraria o resultado que era o cumprimento das decisões judiciais. Mas não, o Supremo decidiu pelo banimento depois de algumas medidas coercitivas de multa que chegaram a patamares milionários, 18 milhões de reais antes do banimento. Mesmo assim, a plataforma descumpriu, tirou a representação legal em nosso país. Aí a pergunta que eu faço a vocês é: quando é justo o banimento de uma plataforma no país? E cada um vai dar uma opinião, cada um vai dar uma resposta para essas duas perguntas que eu fiz, sobre perfis e sobre plataformas. Sabe por que cada um vai dar uma opinião e uma resposta? Porque não há uma previsão expressa na lei. Ela está lá, de maneira bastante subjetiva e interpretativa. O ministro interpreta de uma forma, a gente interpreta de outra, a OAB vai interpretar de outra forma e assim por diante. Isso gera insegurança jurídica. E sabe uma forma da gente trazer segurança jurídica? Regulamentação. Ou seja, essa maldade que se faz no país de dizer que regulamentar as redes sociais é impedir a liberdade de expressão é uma maldade tremenda. Muitos que criticaram o PL das fake news, que eu vim para a audiência pública e também fiz minhas críticas pontuais, engessaram o debate de um PL que tinha mais de 60 artigos, por causa de um artigo equivocado ou ruim, ok, critiquemos aquele artigo e vamos remover do PL. Por isso que ele é projeto de lei, para que se torne uma lei melhor quando for promulgado. Então, o problema de engessar o debate, a gente nunca regulamenta. E não regulamentando, a gente gera essas dúvidas. A gente gera essa insegurança jurídica. Porque a regulamentação também é para a plataforma. A dizer, você pode banir um usuário quando for esse caso. O seu termo de uso tem que ser mais taxativo e menos subjetivo. Porque hoje também, eu estou falando do Poder Judiciário. Vamos falar do poder das plataformas? Hoje, quando um cliente nosso é banido, ele chega e fala: doutor, eu fui desmonetizado, eu fui banido, não tem justificativa nenhuma. Eu nunca falei de urna, eu nunca falei de Covid, eu nunca falei de nada proibido. E eu fui banido. Eu recorri à plataforma, ninguém me responde nunca, eu tenho que judicializar. Por que ele precisa judicializar? Porque a plataforma muitas vezes atende mal. Esta falta de regulamentação também coloca um poder muito grande às plataformas que decidem quando o usuário pode ou não falar, quando eles querem ou não um usuário na rede. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. O Donald Trump foi banido no Twitter, no Facebook, por meses. Ex-presidente da República foi banido, porque porque ele estimulou a invasão do Capitólio, etc. Ok, mas quem tem que decidir um banimento de um ex-presidente da República na plataforma pode ser só a plataforma. Vocês concordam? No mínimo, eu acho que tem que ser ou um poder maior ou o próprio poder judiciário.
Agora, a plataforma, porque você feriu o termo de uso, você está banido. E o problema não é nem o banimento, porque o banimento pode existir. Eu defendo, claro, essa proatividade da plataforma, mas que ela tinha que justificar melhor. Ela tinha que ter um canal de atendimento melhor. Ela tinha que ter um canal de recurso para aquele que foi banido. E como a gente cria essas regras? Regulamentação das redes sociais. Olha que interessante, a gente colocou que uma das formas de preservar a liberdade, então, é regulamentar. A meu ver, com uma boa lei, você protege o usuário, porque vai falar, você só vai ser banido nesses critérios e nessa previsão, e não com a base só do termo de uso, que é super subjetivo. Então, realmente, eu defendo a regulamentação. Para termos segurança jurídica, para que o juiz, o magistrado, o ministro, o desembargador tenha limite na sua atuação, preservando e respeitando as garantias constitucionais e o princípio da legalidade, e para que as plataformas também tenham uma diretriz de sua responsabilidade. Eu vou falar mais, meu tempo está acabando, mas a gente tem no Brasil uma leizinha que eu vou criticar aqui para vocês, que é o Marco Civil da Internet. Porque até 2014, a gente não sabia direito qual era a responsabilidade da plataforma, até que ponto o usuário pode banir, processar uma plataforma por ter sido banido, por ter sido censurado, perseguido, xingado, por ter sido vítima de um crime numa rede social. A gente não sabia a resposta, era subjetivo. E então o legislador trouxe a resposta no artigo 19 e no artigo 21 do Marco Civil da Internet, trazendo que hoje só há responsabilidade quando há, por parte do usuário, uma publicação. A plataforma só é corresponsável, ou subsidiariamente, quando ela descumpre uma decisão judicial prévia. Então, se não tem decisão judicial, meus amigos, e não for pornografia, pode denunciar à vontade. A plataforma nunca vai ser responsabilizada. Sabe o que isso gerou? Gerou o canal de denúncia que vocês conhecem. Que a gente faz as denúncias e nada acontece. Porque ele não tem responsabilidade, ele nunca vai pagar por essa multa. Então, eu encerro meus 15 primeiros minutos, respeitando rigorosamente o tempo, para mostrar que é possível a gente regular plataformas digitais preservando a liberdade, e a liberdade de expressão, estou falando principalmente, exigindo a transparência, porque se qualquer um aqui, ontem estava o pessoal do Google aqui no evento, eu queria sentar com alguém da Meta e falar, por favor, me explique o algoritmo. Duvido que alguém consiga explicar. Ou eles não querem ou eles não sabem, mas ninguém explica como funciona direito. E isso interfere. Interfere no seu alcance, interfere no alcance de um candidato durante uma eleição, interfere na própria democracia e no próprio Estado Democrático de Direito. E falar sobre responsabilidade na internet, porque só é possível a gente prever responsabilidade de usuário se a gente conseguir alcançar o usuário. E muitas vezes a gente não consegue alcançar o usuário. Hoje eu vi uma notícia, está pautado para o Supremo Tribunal Federal julgar no caso da Marielle Franco, que mataram aquela vereadora do Rio, porque tem uma decisão judicial para que a Google e a Meta informem por um período de tempo quantas pessoas procuraram Marielle Franco. Acho que são 4 dias. Só que não há o apontamento no pedido judicial, ou na decisão judicial, de quem eles estão procurando. É como se fosse um fishing expedition, mas ele está muito rigorosamente atrelado a um prazo e alguém que usou aquela plataforma para procurar Marielle Franco, então possivelmente poderia ser um dos autores do crime. Essa decisão do STJ liberou, falou, forneçam os dados, só que a Meta recorreu ao Supremo e agora o Supremo vai julgar se pode ou não pedir essa informação. Ou seja, até para você trazer a responsabilidade do usuário, você depende das plataformas colaborarem com a justiça e com as decisões judiciais. Por isso que o tema merece ser debatido nesses painéis, e eu encerro aqui minha fala inicial para ouvir também o querido Paulo Manzato. Obrigado. Meus parabéns. Palmas, Luiz Durso, e você traz com uma leveza, uma informação e um conhecimento tão sofisticado, em uma linguagem que todos nós podemos compreender a relevância e a importância de se regular as plataformas digitais, para que tenhamos esse equilíbrio entre liberdade de expressão e também a forma de proteção de direitos fundamentais. E algo que me chama muita atenção na sua fala, Luiz Durso, é que nós estamos vivendo um momento de transição para uma sociedade 5.0, como defendido pelos japoneses, em que nós temos essa fusão entre o mundo real e o mundo digital, de modo que o exercício da nossa cidadania, nossa manifestação do pensamento, ela acontece nessa simbiose de mundo real e virtual. E como é que nós podemos pensar um ambiente virtual
que impacta tanto a nossa vida pessoal, profissional e até mesmo amorosa, sem um espaço regulado, em que cada magistrado, em que cada plataforma pode tomar uma decisão que impacta os nossos direitos fundamentais sem um critério rigoroso e pré-definido. Com essas palavras, eu passo a fala para nosso Paulo Manzato, para trazer as suas contribuições na relevância das empresas transnacionais nesse processo de compliance no novo mundo digital. Bom, muito prazer a todos vocês que nos estão aqui escutando. Parabéns pela fala. Bom, eu preciso fazer alguns disclaimers aqui, né? Primeiro que, por exemplo, eu estou ao lado de 2 advogados, coisa que eu não sou. Então, a minha ótica aqui, ela vai ser técnica, e eu vou me esquivar de algumas controvérsias jurídicas, porque eu não quero me colocar em nenhum problema. Mas a Cloudflare, ela é uma empresa de cibersegurança, e o que a gente faz, nós protegemos e nós aceleramos plataformas, por exemplo, a Força Aérea Brasileira, Polícia Federal, Anatel, a própria ANEEL. A própria Anatel está com a gente, o Ministério Público de São Paulo, do Paraná, centenas, literalmente centenas de prefeituras utilizam os nossos serviços para proteção e para aceleração. Nós não somos uma empresa de plataforma digital, né? A Cloudflare não é isso. E, portanto, a gente não tem essa série de controles que a Meta deve ter, que a X deve ter e outras plataformas. Nós não hospedamos, né? Mas a gente é uma empresa mundial, e fomos trazidos aí por decisões, né, dentro daquele contexto. O pessoal fizeram algumas modificações técnicas e a Cloudflare se viu no meio daquilo ali. Agora, falando tecnicamente, tecnologicamente, sobre essas 3 pequenas palavras que eu vou aqui dizer para vocês, né? Deixa eu fazer meu face aqui. Liberdade, transparência e responsabilidade, muito bem pontuada aqui pelo colega. E a primeira palavra foi de equilíbrio. Onde que isso se equilibra? Tem a parte jurídica, mas tem a parte técnica para você cumprir o que é jurídico. Essa é uma opinião puramente do Paulo Manzato. Para mim, a liberdade, né, que é aqui liberdade, mas eu entendo aqui a liberdade de expressão. É alguma coisa, é um direito e um dever da gente preservar isso. Porque se a gente deixar de ter liberdade de expressão, a coisa fica uma coisa diferente. Faz muito tempo que eu moro nos Estados Unidos, são 25 anos. Mas eu sou brasileiro, meu hardware, software, meu firmware, 100% brasileiro. Lá eles têm uma tendência maior do que o povo brasileiro do First Amendment, que para mim me incomoda um pouco, mas essa, novamente, eu vou só repetir o que eu falei para... Lá eles têm o First Amendment, que é a liberdade de expressão, muito enraizado. Para mim, passa um pouco do ponto, como cidadão. Nós brasileiros, a gente vê a coisa um pouco diferente, mas essa é a liberdade de expressão. Bom, mas tecnicamente, a parte da transparência aqui, ela tem que ser vista, e aí eu acho que cabe realmente uma discussão ampla, que é assim, como é que você faz essa moderação? Porque a moderação vai ser impossível dela ser feita por seres humanos, de uma maneira manual. E aí vai ter as pessoas fazendo as denúncias, mas hoje está tudo na moda aqui. Hoje parece que a gente está numa né, todo mundo fala de inteligência artificial, mas é por ela que o primeiro filtro vai acontecer. Então, assim, essa transparência, essa palavrinha aqui, quando um técnico como eu, especialista em cibersegurança, lê, talvez um jurista lê de uma outra maneira, mas eu leio assim, não, peraí, qual é o algoritmo que vai
possibilitar a transparência da remoção ou não do conteúdo. E o bias disso? E quem está aqui treinando esse algoritmo? E como isso fica aqui no Brasil, no Peru, em outros países? É complexo o tema. É complexo, assim, eu estou há 25 anos morando fora, mas nesses 25 anos eu atendo a América Latina. E apesar da gente acreditar que todo mundo lá fala espanhol, as pessoas são todas diferentes. O primeiro grande problema do brasileiro quando ele vai fazer negócio na América Latina, ele é achar que porque as pessoas falam espanhol, elas são parecidas. E não são. Então, existe a nuance da própria transparência e do que é o que o modelo vai fazer ou não. Agora, você imagina isso no nível global aqui, né? Então, assim, sinceramente, eu estou feliz de que a Cloudflare não é uma plataforma digital, porque é complexo você moderar e você talvez assumir a posição de polícia ali, né? Coisa que eu acho que é complicado num mundo tão heterogêneo como o nosso. Então, assim, eu não pretendia realmente usar aqui os meus 15 minutos, mas vocês puderam perceber aqui sobre a quantidade de inteligência artificial que se tem falado. Infelizmente, o desembargador não está aqui conosco, porque eu conheço há mais ou menos 6, 7 meses, nunca pessoalmente, mas ele é um early adopter de inteligência artificial. Eu não vendo inteligência artificial, mas sem segurança, que é o que eu vendo e o que eu sou especialista, se a inteligência artificial com segurança já é perigosa, sem segurança, então, ela vira uma bomba, né? Mas o desembargador, que não está aqui, infelizmente, ele conseguiu muita coisa lá no tribunal dele. Ele conseguiu zerar. Eu acho que teve um artigo na semana passada ou retrasada, onde ele zerou lá o backlog dele. Eu não sei qual é a palavra. Como chama? Estoque. O estoque. Né? O acervo de processos. Isso é fantástico. Né? Por que eu estou falando isso? Primeiro porque todo mundo falando do tema aqui, tem várias coisas de inteligência artificial ali no stand que eu acho muito bacana. Mas eu vou remeter ao ponto da inteligência artificial, da segurança da inteligência artificial e como a gente modela isso, né? Para fazer a última palavrinha aqui, de trazer a responsabilidade para quem tem que trazer. E para terminar aqui, por exemplo, eu acho que ninguém discute aqui a Taurus. Desculpa, eu vou só trazer um tema que talvez vocês nem. Isso não pode ser usado como jurisprudência. Mas o cara, o fabricante do revólver, quando que ele é processado por alguém ter matado alguém? Bom, para deixar a coisa um pouco pior aqui, por exemplo, né, a Cloudflare, no caso, é a conectividade. Conectividade no mundo físico pode ser uma rua. O Detran aqui de Brasília, e hoje tenho certeza que deve ter por alguma via aqui passando drogas ilegais, ilícitas. O Detran não é responsável, ele também não fecha aquela via por ter passado drogas. Então, assim, a gente está discutindo uma jurisprudência nova. E, desculpa, para terminar mesmo, eu acho que esse tema afeta, querendo ou não, 220 milhões de pessoas. Se não são vocês ou nós aqui, são seus filhos e os seus pais. Então isso tem que ser, assim, a sociedade deveria, eu como cidadão e não como jurista, como advogado, a gente é extremamente passivo aqui nesse aspecto. E eu fico feliz que tenham pessoas como o Dorso aqui, que vá lá no Pânico e que traga isso e que a gente esteja aqui discutindo. Bom, se alguém depois quiser conversar um pouco mais sobre o papel da Cloudflare, a gente vai estar ali fora, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, Paulo. E primeiro, temos aqui uma presença ilustre do nosso desembargador, Alexandre Pimentel. Bem-vindo.
mais o microfone. Esse não, voltou. Exato. E nós temos a presença ilustre do nosso desembargador, Alexandre Pimentel, que vem trazer a sua experiência dogmática como pesquisador de novas tecnologias, inteligência artificial e plataformas digitais, e além da experiência teórica, também prática, implementando novas metodologias disruptivas no trabalho da magistratura, especialmente no Tribunal de Justiça. E trazendo aqui a contexto uma fala que ambos os nossos palestrantes trouxeram, é a ponderação, é a moderação. E quando pensamos no mundo físico, temos uma determinação na Constituição que veda penas perpétuas e que traz a necessidade de graduação de acordo com a gravidade da lesão, a gravidade do ato ilícito praticado. E isso foi justamente o ponto de preocupação de ambos os senhores, que trouxeram a visão de que, no mundo digital, nós estamos vivenciando uma situação de banimento, quando muitas vezes teríamos medidas alternativas menos gravosas e que iriam ter medidas de coerção para se chegar àquele resultado da decisão judicial, sem o risco de afetar, como muito bem o Paulo trouxe, os 200 milhões de brasileiros. Então, essa é uma reflexão importante que nós também iremos apresentar para o desembargador Alexandre Pimentel trazer as suas considerações. Enquanto a gente aguarda o desembargador, primeiramente uma fala de 5 minutos. Eu acho que esse é o ponto de maior dúvida depois do X, né? Qual seria o momento ideal desse banimento? Porque pode ser que, de acordo com o que estava acontecendo no país, o banimento chegasse. Mas, pelo menos, chegaria no momento em que não houvesse tanta discordância social. Não que o Supremo esteja aqui para agradar a população, bem, mas eu acho que seria uma satisfação maior dizer nós tentamos de tudo antes de suspender uma plataforma que afeta 22 milhões de usuários. Mas devolvo a palavra ao nosso presidente dos debates para dar continuidade. Esse ponto da ponderação, ele é essencial justamente porque nós estamos vivendo essa conexão entre o mundo real, o mundo físico e o mundo digital, e as regras do mundo físico também seriam observadas no ambiente virtual. E, sem mais palavras, eu gostaria de, primeiro, reforçar o agradecimento, em nome do Piccoli, da presença ilustre do desembargador Alexandre Pimentel, que é uma grande referência intelectual no Brasil e internacionalmente, e, além disso, um case de sucesso no uso de novas tecnologias na magistratura. Desembargador, o senhor tem a palavra. Bem, muito obrigado. Eu saúdo a mesa em razão do atraso na pessoa do meu amigo Tiago e peço desculpas porque eu tenho um TDAH fortíssimo. Eu já perdi 2 voos fazendo bancas de mestrado e doutorado, uma e outra, por causa de café no aeroporto. Então eu vi dia 16, pensei que era às 16 horas hoje, mas era às 14. Ainda bem que eu estava aqui perto. Então, por favor, me desculpem, mas eu teria algumas considerações, vou tentar púlpito. Tá. Basicamente, tentar falar um pouco sobre um grande problema da atualidade, mas que é um problema que tem digamos, uma gênese bastante antiga, né? É algo que a gente começa, em especial, do que eu posso falar sobre esse slide aí levaria talvez 40 minutos se a gente fosse dissecá-lo. Mas eu queria focar naquele cara que está ali em cima à direita, que é o Alan Turing, porque tudo que a gente vê hoje de IA generativa, ChatGPT, Claude, Gemini, etc., parte das ideias de Turing, né? Turing, ele vai, em 1950, escrever aquele artigo chamado Máquina Computacional e Inteligência, e ele explica que ele fugiu do debate sobre a consciência
não é? Se as máquinas computacionais teriam consciência algum dia. Vejam que nessa época sequer existia computadores a transistores, eles eram a válvula. Meu pai, Tiago, trabalhou com computadores a válvula. Meu pai chegou a trabalhar para a IBM em Recife. Eu fiz alguns cursos de programação antes de fazer direito, até descobri que direito era mais fácil, né? E aí a gente passa para um lado, é interessante. Mas o item 1 desse artigo, o primeiro item do artigo após a introdução, chama-se o jogo da imitação. Então, a experiência que eu fiz no meu gabinete e a gente ter zerado o gabinete com o uso de IA generativa e outros equipamentos de gestão digital de gabinete, foi baseado nele. Então, o que é que ele faz? O teste de Turing é você tentar conversar com alguém sem saber se é uma máquina ou um computador, uma máquina ou um ser humano, e depois você vai dizer se conversou com um ser humano ou com uma máquina. Então, essa ideia ela vai perdurar e vai chegar numa época em que a gente tem 3 personagens principais na formação da contracultura do Vale do Silício, que são esse de cima, que ainda está vivo, o Stewart Brand. Eu tenho um orientando no mestrado que entrevistou o Stewart Brand este ano. Ele é o cara que criou o catálogo da Terra inteira e que mais tarde Steve Jobs disse que esse catálogo da Terra inteira, que era uma ideia de reunir tudo, de fazer buscas de forma analógica, né? Claro, isso aí foi em 1960, né? Até 1970. Que seria, segundo Steve Jobs, o Google em formato de brochura. O Google seria inspirado no catálogo dele. O segundo, que é o Richard Buckminster Fuller, que era um arquiteto que se preocupava muito com o meio ambiente. E isso é algo que hoje a gente precisa se preocupar também, né? Somente o ChatGPT, segundo o New York Times, nos Estados Unidos, ele consome mais energia do que todas as casas dos Estados Unidos, todos os lares residenciais dos Estados Unidos. Então, o impacto no meio ambiente é fantástico. E o de baixo é talvez aí o mais importante, que é o Herbert Marshall McLuhan, que vai escrever a aldeia global, os meios de comunicação como extensões do homem, tudo isso em 1960 aproximadamente, e vão aí influenciar esses outros pensadores aqui, né? O Steve Jobs, o Steve Wozniak, o Bill Gates, que trabalhava para eles no começo, e depois eles brigam, né? O Steve Wozniak com o Steve Jobs, e na biografia do Jobs tem uma frase dele contra o Steve Jobs, dizendo que a ideia dessa interface que tem Apple e o Windows, né, nem era de um nem de outro, era daquele cara que está ali em cima à esquerda, que é o Alan Curtis Kay, que era o cara do Xerox PARC, que criou essa ideia e foi, digamos, essa ideia, entre aspas, captada, né, de alguma maneira aí por eles usam outro verbo e tal. Mas esses caras aqui, eles fugiram daquela ideia contracultural que eu mostrei naquele painel anterior. O Marshall McLuhan, por exemplo, ele queria a miniaturização do computador para todo mundo, para que todo mundo vivesse de uma forma plena, autônoma, etc. Mas não foi isso o que aconteceu. Não é? E quando a internet surge como um projeto militar do Pentágono e depois ela é aberta para todo o mundo, né, com o fim da Guerra Fria, eles, né, na Marinha dos Estados Unidos, eles criaram mecanismos desindexados de comunicação que ficavam ali embaixo da ponta do iceberg, que isso não passa de uma metáfora para descrever a internet. O que está acima do iceberg ali, do mar, né, aquela ponta do iceberg, é a internet indexada. E isso é fácil, né, digamos, é menos difícil de se pensar em regulamentação de plataformas digitais do que o que está abaixo, que representa a Deep Web e que constitui 96%, segundo a maioria das pesquisas, do conteúdo de dados existentes na internet. Então, esse é o grande desafio, é regulamentar isso aí. O grande desafio, regulamentar
a internet de superfície, né? Segundo Lawrence Lessig, que é um professor de Harvard dos Estados Unidos, que era um grande otimista com a abertura da internet e tal, e escreveu aquele livro, O Código, vocês acham na internet, e ele é cultura livre, então não tem direitos autorais, assim, de ganhar dinheiro e tal. E ele dizia que a internet, ela obedece a uma lei algorítmica que é um código de comunicação. A internet de superfície obedeceria ao protocolo do hipertexto, e ela, talvez aqui a maioria tenha uma ideia diferente de como é a internet. A gente pensa que a maioria dos dados da internet vem de satélites, e isso é um grande erro, né? Mais de 90% dos dados da internet vem desses cabos aí, ó. Isso aqui são cabos. São aproximadamente 400 cabos que existem no mundo, boa parte deles pertencentes a empresas como o Google, né, como a Meta. O Google, por exemplo, está construindo um cabo que vai ser ligado aqui no Brasil via Uruguai, e não precisa nem do som não, tá? Assim, mas é só para mostrar que a internet é isso aí, a internet é cabeada, né? E segundo Julian Assange, os Estados Unidos, eles têm o controle da maioria dos nós da rede, né, com aquela empresa lá do ICANN, e eles são capazes de interceptar comunicações, porque essas comunicações elas são feitas por feixes de luz, né, e são bilhões de comunicações que existem em tempo real pela internet. E a gente vê, quando a gente toma a noção de que a internet é assim, né? Ela funciona no mundo todo dessa forma, né? Talvez aí 5, 6% via satélite e tal, mas a rapidez da conexão e a segurança de dados via cabos de fibra ótica é muito maior, muito mais rápida, muito mais segura do que os dados de satélite. O que significa, né? Aqui no Brasil a gente tem o estado do Ceará, que recebe a maioria desses cabeamentos, e de lá eles são feitos aí através de data centers aí para o resto do Brasil. Tem também São Paulo, né? Tem aqui no Sudeste, ali no Sudeste, esse cabo, por exemplo, que é o Firmina, ele é do Google, ele está dizendo que vai investir aí mais de 1 bilhão e 600 milhões no Brasil, né? E de reais para construir esse cabo. Então, tudo isso não é à toa, né? Essas empresas, elas constituem. Esse aqui é um site holandês, eu indico para todo mundo, porque ele dá em tempo real a quantidade de sites que existem na internet indexada, né? E eu peguei isso a semana passada, tá? Então, ele tem a parte da Holanda e tem a parte de cima ali que tem a quantidade de 4 bilhões e 64 milhões de páginas na internet de superfície. Como é que se regulamenta isso? Como é que a gente vai conseguir fazer com que leis estatais ou comunitárias, como no caso da Europa, consigam regulamentar algo que se baseia numa regra que é a regra 9ª do Consenso de Washington, que é exatamente a ausência de regulamentação. Esse é o grande dilema, né? Porque o tecnopoder, hoje em dia, e isso que vocês estão vendo aí na tela, é a representação da internet atual no IPv4, que é a versão que existe nos Estados Unidos, que ela trabalha com uma formação de redes e teias e teias e teias com 32 bits, e vai passar para o V6, que vai ser uma capacidade de expansão ainda maior e vai permitir que a internet seja considerada aquilo que Einstein falou em relação ao universo, que seria também um universo virtual, porém em expansão. Então, essa é a ideia. Esse vídeo ele demora um pouquinho, eu vou passar, mas aquele quadro ali da direita, você está vendo a velocidade com que vai acontecer a internet nesse novo formato de comunicação, que vai ser mais rápida, vai ser, segundo se diz, mais segura. Lembrando que o Julian Assange diz que só há um tipo de segurança que você é capaz de fazer com a internet, que se chama a criptografia, né? A criptografia, o pessoal da área de TI com quem eu trabalho, por exemplo,
eles não admitem a quebra da criptografia. Já existe decisão do ministro Fachin, no sentido de que a criptografia ela é um direito e deve ser considerado um direito fundamental no Estado algorítmico de direito, expressão já utilizada na Espanha. E o que a gente precisa se preocupar com, quando a gente trabalha com dados e internet, é o risco de vieses, né? Risco de vieses. Eu estou participando da comissão do CNJ que está trabalhando com a atualização da Resolução 332, e uma das grandes preocupações, aliás, que já existe na redação atual, é que todo tribunal que fizer inteligência artificial tem que controlar, não é, antes de fazer o uso, nos testes de aplicação, se ela é enviesada ou não. Para não acontecer isso aí que aconteceu nos Estados Unidos com esse sistema, acho que todo mundo aqui conhece, que é o Compass, e não vou perder tempo com ele, eu estou até atrasado. E é bom a gente lembrar o seguinte: eu falei em maio desse ano, num curso que eu tenho dado aula lá em Sevilha, já no terceiro ano, e as pessoas não gostam muito, né? Ariano Suassuna dizia: não se deve falar mal pela frente, é muito constrangedor, né? Constrange quem fala e constrange quem ouve, mas a gente tem que falar, né? O que eu falei a respeito de regulamentação, que é o que os europeus sabem fazer, né? É que eles, nesse mundo que Eric Sadan, que é um filósofo francês, chama de mundo siliconizado, né? Existe um livro dele, A Siliconização do Mundo, é que hoje nós temos duas grandes superpotências mandando no mundo atual. Estados Unidos, que criaram a internet, criaram a Deep Web, criaram a rede Tor e depois disponibilizaram para grupos desinteressados em ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, tenho o Tor. Se você baixar o Tor, você vai navegar com o navegador mais seguro que existe, ou um dos mais seguros que existem. E a China está do outro lado. A Europa está no meio. A Europa, pela primeira vez na história, está colonizada. E é isso que eles não gostam de ouvir, não é? A Europa não tem uma Big Tech. Então, qual é a saída da Europa? Qual é a saída do Brasil? Regulamentar. Mas se a gente ficar só regulamentando e não investir, e é interessante lembrar que o plano diretor de informatização da China foi copiado do nosso, aqui do Brasil, década de 80. Né? Eles começaram com uma internet que copiava tudo que o Facebook fazia, tudo. Tem sistemas chineses que são a cópia fiel dos norte-americanos, até que eles conseguiram, como eles têm hoje, uma internet que é quase 3 vezes mais rápida do que a internet norte-americana. Eles têm hoje, segundo Kai-Fu Lee, mais robôs do que a Europa e Estados Unidos juntos. Eles têm um Big Data maior do que o dos Estados Unidos e a Europa juntos, e tem uma rede de mais de 3.000 quilômetros de cabeamento com a internet. Outro desafio para a gente regulamentar é o Big Data. Né? E o que é o Big Data? Shoshana Zuboff, ela diz que quem criou o Big Data foi o Google. Eu, modestamente, viu, Tiago, naquele livro que eu passei lá para você, eu digo que, segundo Edward Snowden, foi a NSA, que é aquela agência dos Estados Unidos que criou lá aquela quantidade oceânica de informações no mundo inteiro, de todo mundo. E quando o Snowden fez aquela delação, a gente viu que tinha espionagem com Dilma Rousseff, com François Hollande da França, com Angela Merkel da Alemanha, né, com quebra de dados e comunicações. O que é o Big Data? É uma quantidade oceânica de informações, né? Informações com os mais variados vieses, matizes, espécies, etc. E as pessoas conceituam Big Data com um conjunto de Vs. Quando eu publiquei a primeira edição do meu livro, só tinha 3 Vs, depois passou para 5. Na segunda edição, agora ficou em 7, já estão em 9. Então, volume, primeiro V, variedade, são informações que constituem-se por dados brutos que são coletados de todos nós, como vocês aqui agora. Qualquer coisa que você falar aí, vai ter um cookie seguindo você e depois vai mandar para você de volta um feedback com a propaganda para você comprar determinado produto. Né? Então, o segundo V é a variedade de informações. Você tem aí dados brutos, que não são informações,
tem metadados que, segundo Snowden, naquele livro Eterna Vigilância, são dados que falam mais de nós sobre os nossos próprios dados. Metadados são dados sobre dados. É, por exemplo, quanto tempo o Dr. Tiago ele passa conectado na rede, quais são os sites que ele acessa, né? Mesmo que ele use aquela navegação anônima, aquilo não adianta de nada, né? Eles sabem de tudo. Então, a Shoshana Zuboff diz que o Big Data é um cyberleviatã, que é um título de um livro de um espanhol chamado José Maria La Salle, que diz que eles sabem tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre eles. Eles são opacos. O Big Data é um sistema opaco. E regulamentar o Big Data, regulamentar a inteligência artificial, regulamentar as plataformas, é algo fundamental para que a gente tente fugir do estado de coisas que a gente, se quiser aí colocar um sonzinho, me ajuda, mas que dê para eu falar. Isso é um documentário que foi feito pela Netflix, com todos esses que vocês vão ver aí. Tem inclusive a Shoshana Zuboff, o Jaron Lanier, que é o cara que criou a realidade virtual, e tem aquele livro 10 argumentos para você deletar imediatamente suas redes sociais, etc. E todos aí foram funcionários de Big Techs, todos eles trabalharam para Google, para Meta, para Apple, etc. Né? E o que é que a gente tem hoje? Né? Será que a gente consegue reverter essa polarização na qual nós estamos inseridos? Né? Os meus alunos na faculdade hoje, tanto na Federal quanto na Católica, eles dizem que tem 2 blocos nas turmas, de regra. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Isso tem que acabar, né? Ou você está comigo, ou você está na minha bolha, ou você está fora do meu círculo de relacionamento. Né? Por que a gente está assim? Num livro chamado A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, escrito em 1920, Freud, que inspirou Goebbels para fazer a máquina de propaganda nazista, ele diz que a sociedade ela é capaz de ser agrupada, manipulada, né, e utilizada para fins de poucas pessoas que têm o controle da mídia, com libido, com falsa sensação de empoderamento, que é o que a gente tem nas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo é poderoso, né? E quem pensa diferente de mim ou de você está fora dessas redes, porque a intolerância é algo muito complicado. Essa moça aí representa um processo de depressão que hoje é altíssimo entre os jovens, não é? Eu tenho 3 filhos, os 3 tomando antidepressivo. Né? Não sei se por conta ainda da Covid, mas vivem ligados nisso aí o tempo todo. Então, isso é um problema. Isso é um problema e a gente pergunta, para se encaminhar aí para o fim, quais são as regras, né? O que é que a gente pode fazer, se é que pode? Né? Porque na época de Michel Foucault, é bem recente, claro, mas desde Bentham, quando ele escreve sobre o panoptismo, o que é o panoptismo? É uma forma de vigilância total da sociedade, e o exemplo de Michel Foucault naquele livro Vigiar e Punir é a França. Então, como é que o governo francês fazia para que os cidadãos franceses se comportassem da maneira que o Estado francês queria que eles se comportassem? Não é? Medo de serem punidos, medo que era exercido por uma vigilância num território físico delimitado por fronteiras físicas. E o que é o tecnopoder? O tecnopoder ele é muito mais sutil do que esse panoptismo tradicional, porque ele atrai as pessoas, ele faz com que as pessoas se comportem do jeito que eles querem, por uma falsa sensação de inclusão, de empoderamento, de felicidade, e fica muito mais complicado controlar esse tecnopoder, porque ele não é territorializado, ele é desterritorializado, ele é opaco e ele é insurreto, ele não se submete às regras estatais. E qual é a origem de tudo isso?
regra nona do Consenso de Washington. O Consenso de Washington, além de criar a expressão neoliberalismo, ele vai nascer aí na década de 90, quando cai o Muro de Berlim, quando cai a União Soviética. E é quando a internet é aberta nos Estados Unidos para as universidades, depois para o mundo todo, e aí vem aquela onda, né, do Lessig, professor de Harvard, os cyberlibertários, isso vai ser uma maravilha, né? A internet agora vai ser a maior revolução do mundo. Não deixou de ser, mas, como diz Yukiui é um filósofo chinês que tem um livro chamado Tecnodiversidade. Ele é de Hong Kong. Ele diz que não existe globalização. Existe hoje uma bipolaridade, a norte-americana e a chinesa. E a gente está inserido ou numa ou noutra. Talvez nas duas, né? Talvez nas duas. E essa regra nona aí, o que é que ela diz? Desregulamentação da economia com vedação de medidas que impeçam a entrada no mercado ou restringam a concorrência. Isso aí foi o tapete vermelho para aquelas empresas de garagem lá do Steve Jobs e outros se transformarem em grandes corporações monopolizantes, né? O Kai-Fu Lee, ele vai dizer que quando você junta inteligência artificial e Big Data, o resultado é sempre o mesmo, é monopólio, oligopólio e etc. Então, o que é que a gente tem hoje na Europa? A gente tem o GDPR, que é um regulamento que nós copiamos, praticamente fizemos a nossa LGPD em cima deles. Essas duas leis que estão aí na segunda linha, que entraram em vigor bem recentemente, são chamadas leis dos porteiros digitais, não é? Porque elas tentam regulamentar a economia europeia, os empresários europeus, para venderem um produto da Espanha para a França, ele precisa de uma big tech norte-americana ou chinesa. Então, eles criaram técnicas de limites, até determinados milhões de usuários, você vai ter que obedecer a determinadas regras, senão você talvez aí sofra algo como uma restrição de atuação. Então, o que é que ela tem? Eles têm foco na proteção de dados, combate à desinformação e promoção da concorrência sadia. A mais recente dessa lei da Europa, que agora o Reino Unido se afastou com o Brexit, mas é a Online Safety Bill, que é uma lei gigante, e ela tem medidas duríssimas, inclusive com quebra de criptografia de ponta a ponta, que é algo que não é impossível, né? Existem ferramentas chamadas de backdoors que você coloca nessas ferramentas, nessas plataformas, e elas são capazes de desencriptar os conteúdos, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem uma regulamentação fragmentada, né? E a gente tem a lei da decência, que é essa seção 230, que a Suprema Corte decidiu não decidir até agora. E, para terminar, aqui no Brasil, as regras existentes, né, são aí, eu separei a LAI, que é uma lei de 2011, não propriamente na LAI, mas no algoritmo, no decreto que regulamenta a LAI, já se fala em algoritmo de Estado, que é uma coisa pouco mencionada, pouco citada. O decreto do e-commerce no Brasil, que regulamenta o Código do Consumidor, que é excelente para a gente poder ter direitos de reclamar de plataformas que atuem aqui no Brasil. A lei do Marco Civil da Internet, a lei do IGOV, pouco falada também, que trata das plataformas de governo digital, implantação de governo com plataforma e promoção de uso de dados, etc. A LGPD, uma crítica final seria a LGPD, ela é meio contraditória. Por favor, encerrar. Eu só vi agora, mas eu vou encerrar. Eu falei que eu tinha TDAH. Desculpe. Mas só para encerrar, né, 1 minuto, a LGPD ela se baseia em dispositivos conflitantes, como o artigo 7º, que diz que a gente tem que dar o consentimento para que eles utilizem nossos dados e tal, mas o artigo 10 ele fala em algo que ninguém sabe o que é, ninguém conseguiu dar uma definição que fosse capaz de definir realmente o que é o legítimo interesse dos controladores, né, e a responsabilidade dos controladores. E, por fim,
esses projetos de lei que existem aqui no Brasil. Muito obrigado, desculpem pelo atraso. Agradeço mais uma vez a Tiago, a Piccoli, que é um cara fantástico. Eu ia fazer uma homenagem a ele, algo que Tiago viu aqui lá em Barcelona, que foi algo mal assombrado, que quando a gente estava lá vendo o campo da Cisco, esse aqui, ó. Esse aqui é a última mesmo, prometo. Eu estou ali, ó, de cócoras, aqui Tiago está ali em pé, né? E a gente estava numa sala lá em Barcelona e apareceu um fantasma, um mal-assombro, como a gente diz lá em Recife, que era um holograma de um cara que estava em São Paulo conversando com a gente em tamanho real, e é algo fantástico. Piccoli, parabéns mais uma vez, porque você é fantástico e consegue promover, unir, fazer com que a gente discuta e troquemos impressões mútuas. Pessoal, mais uma vez, perdão e boa tarde. Obrigado.